Então, vamos dar continuidade na segunda parte dessa mensagem que eu comecei ela domingo passado e dividi ela em mais de uma parte, porque senão ficaria muito grande, que é esse tema que eu trago, o Senhor que toma fortalezas. Nós temos meditado a respeito de como o Senhor ataca, conquista, domina fortalezas. A partir desse texto, nós também podemos refletir sobre a nossa experiência com Deus, com as lutas que temos nesse mundo, na nossa caminhada espiritual, né, como peregrinos nesse mundo, e de como muitas das vezes nós sofremos derrotas, porque não confiamos no Senhor que toma fortalezas, no Senhor que vence, aquele que é invencível, e aí buscamos lutar essas guerras, essas batalhas com as nossas forças, né? Esse texto vai continuar nessa temática, nesse tom, sobre batalha espiritual e tudo que envolve isso, tá? Antes de iniciarmos, quero convidar você a brevemente fechar os seus olhos e junto comigo fazer uma oração. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, pedimos a iluminação do Teu Espírito para os nossos corações, a fim de que, Senhor, possamos compreender, crer e aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Nós sabemos que isso só é possível pela ação do Teu Espírito em nossos corações. Se alguém aqui essa noite que ainda não tem tomado uma decisão por Jesus Cristo, como seu único, suficiente Salvador, queremos colocar, Senhor, esse coração diante do Senhor nesse momento, a fim de que o Senhor só fale nesse coração e essa pessoa verdadeiramente conheça Jesus. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então continuar nessa meditação na Palavra de Deus a partir do verso 6. Então, Josué, capítulo 6, a partir do verso 6. No texto anterior, nós vimos como Josué ele encontra com o anjo do Senhor, o capitão do exército do Senhor, e como Deus dá uma estratégia. Deus vai explicar para Josué como eles deveriam atacar a cidade de Jericó. Tá? Hoje nós vamos ver como é que ele fez isso. Então, vamos caminhar aí. A partir desse texto, meus irmãos, nós vamos aprender sobre como Deus cumpre os seus desígnios, seus planos. E aí, nós vamos tirar 3 lições importantes a partir desse texto, que você já está vendo aí. Tá? O Senhor é majestoso Rei que age em silêncio. O Senhor é poderoso Rei conquistador. E o Senhor é gracioso, redentor e justo juiz. Que frases grandes, pastor. Calma. Vou explicar para você o que eu quero dizer com cada uma delas. A primeira aí que nós vamos ver, de como o Senhor é majestoso Rei que age em silêncio, nós vamos pensar a respeito de como o Senhor, muitas das vezes, ele age de uma maneira silenciosa, mas eficaz. Então, muitas das vezes, nessa batalha espiritual que o povo de Deus está travando, a gente não consegue notar o Senhor de uma maneira tão evidente, mas isso não quer dizer que ele não esteja agindo. Tá? Ele está agindo e na sua hora ele vai mostrar a sua eficácia. Nós também vamos ver, meus irmãos, aí que o Senhor ele é justo, Rei vingador. Nós lemos na Bíblia que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Rei sobre toda a criação. E aí, nesse trecho que nós vamos meditar, nessa segunda lição, nós vamos ver como é que o juízo de Deus ele vem de maneira repentina e fulminante. Ele vem e devasta. Então Deus age muitas das vezes de maneira silenciosa, sim. Mas quando o juízo dele vem de uma maneira na qual aquele que ele julga, ou aqueles aos quais ele exerce seu juízo, não poderão resistir. Então, nós vemos que esse juízo ele é repentino e fulminante. E por último, na terceira lição que nós vamos ver, meus irmãos, é que o Senhor é grandioso, redentor e justo juiz. Ou seja, quando o Senhor vem para exercer seu juízo, ele vem para salvação e juízo. Salvação para os seus, juízo para os seus inimigos. É sempre assim. O Senhor vem e salva os seus, o Senhor vem e julga os seus inimigos. E nós vamos pensar a respeito disso, tá bom? Essas 3 lições aí. Grande ideia para você poder meditar a respeito desse texto. Lembrando que o propósito da grande ideia é resumir a mensagem de todo o texto. Nós vamos meditar do verso 6 até o 27. E a grande ideia desse texto é: o Senhor é o Rei que toma as fortalezas, executa sua justiça e assegura a redenção. O Senhor é o Rei que toma as fortalezas, executa sua justiça e assegura a redenção. Tá? Essa é a grande ideia, o resumo desse trecho todo.
Então, a partir disso, vamos ver as lições que estão dispostas nesse texto. Então, vamos ver a primeira lição a respeito de como Deus cumpre os seus desígnios, os seus propósitos, os seus planos. Primeira lição aí, então, o ataque iminente do Senhor. O Senhor é majestoso Rei que age em silêncio. Conforme acabei de dizer, aqui nós vamos ver como é que o trabalhar de Deus é silencioso, mas é eficaz. Muitas vezes a gente não nota, não consegue perceber Deus agindo, mas Ele é eficaz. Quando chega na hora, Ele vai agir, pode ter certeza disso. Quero convidar você a caminhar comigo, então, do verso 6 ao 16. Vamos caminhar na leitura, e aí eu vou explicar alguns aspectos do texto e já vamos aplicar para as nossas vidas, tá bom? Verso 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: prossegui e rodeai a cidade. Os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas que levavam consigo adiante do Senhor, e a arca da aliança do Senhor o seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera esta ordem ao povo: não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Assim eles fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Primeiro dia, né? Verso 12. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez no segundo dia e voltaram ao acampamento. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada. E da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes, pela 7ª vez, trocaram as trombetas, disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Então, esse primeiro trecho, o ataque iminente do Senhor. Nesse trecho aqui, o Senhor ainda não atacou. O ataque está iminente. Então, o que está acontecendo aqui? Algumas coisas. Primeiro, o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é uma procissão militar. Só que não é assim totalmente também. Então, vamos tentar imaginar. Vai um grupo de soldados na frente, vai os sacerdotes levando a arca da aliança, que representa a presença de Deus entre o seu povo e na frente do seu povo. E na retaguarda, conforme diz aí o verso 13, vai também outros soldados ali guardando. Então, um soldado na frente, a arca sacerdote, soldados atrás. Então, você vê o quê? Um grupamento militar, né? Então, Deus está ali marchando com o seu povo, com os soldados, com os sacerdotes. É uma marcha militar. Só que aqui não tem nenhum ataque à cidade, né? Ninguém ataca a cidade. Então, aqui nós vemos o quê? Uma ordem de marcha, na qual temos soldados, sacerdotes, a arca e mais soldados. E é interessante que eles dão, durante 7 dias, 13 voltas. 13 voltas. É uma volta por dia, durante 6 dias, e no 7º dia, 7 voltas. Então, ao total, durante 7 dias, né, se eu não estiver errado aí de cálculo matemático, 13 voltas. E os sacerdotes tocavam as trombetas. Então, tenta imaginar essa cena, né? Eles tocavam as trombetas. Mas ninguém falava nada. Ficava em silêncio. O único barulho que se ouvia era das trombetas. O povo mesmo não falava nada. Eles não falavam, eles não gritavam, eles não mencionavam nada. Eles iam em silêncio, sacerdotes tocando as trombetas e, durante 6 dias, uma volta na cidade por cada dia e no 7º dia, 7 voltas. Então, ao todo, 7 dias, 13 voltas. E esse ato de tocar a trombeta, tem muitas coisas que nós poderíamos dizer sobre isso, mas basicamente o que nos aponta, né, não só os estudiosos, como os textos bíblicos aí que a gente poderia comparar,
é de que era um sinal de vitória e também de juízo. Tá? Então é como se essas trombetas estivessem proclamando que o Senhor vai vencer, ele vai tomar essa cidade de Jericó e ele vai vencer seus inimigos e exercer o juízo. Então a cada dia era um alerta. Ó, Jericó vai cair. Primeiro dia. Segundo dia, ninguém falava nada. A trombeta tocava, era um alerta. Ó, Jericó vai cair. O Senhor vai conquistar. Terceiro dia, mesma coisa. Quarto dia, mesma coisa. Quinto dia, mesma coisa. Sexto dia, mesma coisa. Quando chega no sétimo, aí isso acontece 7 vezes. E no final, conforme você está vendo aí no verso 16, o povo de fato gritou. Então aí isso vai acontecer. Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entrega a cidade. Na sequência nós vamos ver que é isso que o povo vai fazer. Então o que nós vemos aqui é isso. Nós vemos essa marcha militar, que na verdade não é totalmente militar, ela está mais para um ato religioso do que um ataque militar em si, acontecendo ali ao lado da muralha de Jericó. Basicamente é isso. E o povo em silêncio, até o momento derradeiro em que eles deveriam gritar, que é como aparece aí no verso 16. Então o que nós vemos aqui, meus irmãos? Deus está atacando a cidade de um jeito muito esquisito. Mas ele está fazendo isso, é um ataque. E é um ataque no qual ele está avisando que ele vai vencer. E os soldados estão ouvindo isso, os soldados de Jericó estão ouvindo isso. As pessoas responsáveis por guardar a cidade, elas estão ouvindo isso. Possivelmente deve estar achando muito estranho tudo isso. Mas não é porque as pessoas não entendem que quer dizer que Deus não vai fazer. Que é muito similar às aplicações que eu vou trazer aqui. Porque nós vemos que a semelhança desse ato de durante 7 dias o povo circular Jericó, Deus está tocando trombetas hoje. E as pessoas não estão entendendo. E aí, o que vai acontecer? De modo silencioso, mais eficaz, quando chegar o final da 7ª volta, do 7º dia, a cidade será destruída. Então Deus ele age de maneira silenciosa. O Senhor toca trombetas hoje e as pessoas não entendem. O povo de Deus marcha e as pessoas não entendem. Porque é um ato espiritual, não é um ato físico. A igreja não está aqui para dominar fisicamente as nações. É uma batalha espiritual. E o mundo não entende. E muitas das vezes o mundo ridiculariza. Mas mesmo assim, o Senhor nos diz: marche, não diga nada, toque as trombetas. Quando chegar a 7ª volta do 7º dia, aí vocês gritem. Porque aí, esse grito vai mostrar que chegou a hora do Senhor agir e conquistar Jericó. Então, trazendo para a nossa realidade, meus irmãos, algumas aplicações. A primeira é: como deve ter sido difícil para aqueles crentes do Antigo Testamento marchar em silêncio e não poder fazer nada se não marchar. Deve ter sido muito desafiador. Eu creio que não era todo o povo que marchou em volta. Tá? Ali é um grupo de representantes que foi escolhido, tanto dos soldados quanto dos sacerdotes, que estavam dando volta. Porque o que se tem hoje de informações sobre a possível extensão da cidade de Jericó não era tão grande assim para milhares e milhares e milhares de pessoas ter de dar volta, que era o povo de Israel. Tá bom? Então não foi todo o povo que deu volta, foi um grupo escolhido que fez isso. Provavelmente Josué escolheu e aí disse: vocês vão fazer isso aí. E aí isso é muito mais um ato religioso em si do que um ataque militar, né? Eles se voltando contra a fortaleza. E eles estavam lá, todo o povo olhando, soldados na frente, soldados atrás, sacerdotes no meio, tocando trombeta, e um grupo de sacerdotes carregando a arca. E eles quietinhos. Não era para gritar, não era para falar nada, não era para provocar os jericoenses. Não sei se é jericoense ou jericoano, né? Não sei. Mas não era para provocar o pessoal lá de Jericó, os cananeus que vinham lá, era só para fazer o que Deus disse. Muitas das vezes, meus irmãos, é muito difícil ficar em silêncio seguindo atrás de Deus. Deus diz que nós somos peregrinos nesse mundo.
e que nós devemos seguir após Cristo. Ele mesmo nos convida a vir após ele. E nós temos que seguir muitas das vezes em silêncio atrás dele, esperando ele agir. Porque não vai depender do nosso falar, vai depender da ação de Deus. É difícil ficar em silêncio, né? Você imaginou? O texto não diz, então não vou afirmar, mas pode ser que algum daqueles soldados ridicularizaram, provocaram, jogaram coisas, acharam estranho, enfim, sabe-se lá, né? Porque eles esperavam o quê? Um cerco em Jericó, ataques, tentar escalar as muralhas, que é o que se fazia. Ver as pessoas durante 6 dias, dar cada dia uma volta, voltar para o acampamento. Talvez no primeiro dia eles pensassem, eles devem estar reconhecendo o terreno, devem estar tentando encontrar alguma falha na muralha, né, alguma entrada secreta, estão tentando, enfim, minar a muralha de alguma forma. Aí chega no segundo dia a mesma coisa. Aí no terceiro dia, pessoal, esse pessoal é maluco. O que eles estão fazendo? Chega no 7º dia, eles dão 7 voltas. Provavelmente acharam muito estranho. Mas é isso mesmo. Deus pede para que o seu povo faça coisas que para o mundo é loucura. Mas esse é o trabalhar silencioso de Deus. É um trabalhar espiritual. E é o que está acontecendo aqui. Tá? Quando nós olhamos aqui para a questão das trombetas, nós nos lembramos também de como as trombetas soarão. O soar das trombetas, meus irmãos, nos lembra a nossa redenção, o juízo do mundo. Você lembra o que diz lá em 1 Coríntios 15, 51, 52? Aqui o apóstolo Paulo nos diz, eu vos digo um mistério, nem todos iremos morrer ou falecer, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Outro texto também interessante para você pensar é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 17. Nós vemos aí, verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram, né? Aí, verso 16, porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqui nós vemos que a trombeta também soará. Enquanto essa trombeta não soa, eu e você, toda a igreja, caminha atrás de Cristo. Para onde Ele leva? Neste mundo, muitas das vezes sem entender o que Deus está fazendo. Em silêncio, sem reclamar, sem praguejar, sem amaldiçoar, sem revidar, caminhando cientes que quando chegar a hora certa, a última trombeta soará. E quando a última trombeta soar, o Senhor agirá. Esse texto nos faz lembrar a respeito dessa promessa que nós temos, meus queridos. Você espera por esse momento enquanto marcha essa vida? Você está esperando a última trombeta? Você ainda crê que essa trombeta vai soar? 7 dias, 13 voltas, só ouvindo as trombetas soarem, até que chegasse aquela última, e o povo gritaria, e o Senhor destruiria as muralhas. Meus irmãos, obviamente foram várias trombetas que soaram, e aqui nós lemos a respeito da última. De certa forma, o Senhor tem avisado a este mundo que um dia este mundo sucumbirá. Ele tem avisado. Ele tem levantado homens e mulheres dele, que pertencem a ele, e usado a vida dessas pessoas para proclamar o Evangelho. Para avisar que um dia tudo isso que você está vendo vai chegar a um fim. Às vezes a gente vive, meus irmãos, como se nós fôssemos viver para sempre. Ou como se o mundo fosse ser desse jeito para sempre. Essa não é a esperança bíblica. Essa não é a esperança da igreja. A esperança da igreja é que, quando chegar a hora, a última trombeta soará e o Senhor agirá. Por isso nós podemos dizer que a volta de Cristo será precedida pela trombeta que anunciará nossa redenção e a condenação do mundo. Quando essa última trombeta tocar, é o sinal de que o Senhor salvará o seu povo, o Senhor
executará o juízo sobre os seus inimigos. E depois que essa última trombeta soar, não vai mais dar tempo. O tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo não é amanhã, o tempo é agora. O povo de Jericó teve 7 dias e 7 voltas de oportunidade para se render. Eles não fizeram isso. Nós vamos ver na sequência do texto. A muralha veio ao chão. Nós não sabemos, na realidade hoje da igreja, quanto tempo o Senhor deu a este mundo. Mas nós temos certeza de que haverá um limite. E aí, o próprio Senhor Jesus Cristo avisou que ninguém sabe esse dia, nem essa hora, nem esse momento. E que quando os homens virem o Filho do Homem vir em sua glória, quando o mundo vir, o Filho do Homem vir em sua glória, eles prantearão, eles lamentarão, eles se assustarão, eles ficarão em terror. E quando isso acontecer, não adianta. Ah, Senhor Jesus, agora eu acredito no Senhor. Ah, Senhor Jesus, agora eu acredito que o Senhor voltará. Agora eu me arrependo. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Nós não sabemos quando a última trombeta soará. Nós sabemos uma coisa: ela vai soar. Então, esteja preparado para esse dia. Porque quando esse dia chegar, nós que somos do Senhor, vamos nos alegrar, porque os inimigos de Deus foram vencidos. E quando esse dia chegar para os inimigos de Deus, eles tremerão, porque não haverá mais esperança para eles. E nem quem possa ajudá-los. Nem quem possa ajudá-los. A trombeta soará. A volta de Cristo será precedida pela trombeta que anunciará uma redenção e condenação do mundo. É aquele sinal que todo mundo ouve. Não tinha como as pessoas de Jericó não entenderem que era uma trombeta que estava sendo tocada. Quando Jesus voltar, não vai dar para as pessoas falarem: nossa, eu estava no banheiro, eu nem vi. Ele voltou? Sabe? Ah, eu estava dormindo. Nossa, tem gente, né, que é tão dorminhoco. Ah, eu estava dormindo, eu não vi que Jesus voltou. Você não vai conseguir ficar dormindo quando Jesus voltar. Pode ficar tranquilo. E ninguém vai. Né? Ninguém vai. Fique tranquilo em relação a isso. Né? Segunda lição que nós podemos ver, meus irmãos, a partir desse texto, é esse, o ataque fulminante do Senhor. O Senhor é justo, rei vingador, que vai do verso 16 até o 24. Quero convidar você a me acompanhar na leitura. Vamos lá. E quando os sacerdotes, pela 7ª vez, tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ao Senhor. Ou seja, o que quer dizer isso? É maldito. Tá? Aqui, na Bíblia hebraica, no original, é a palavra herem. O que é herem? É algo separado para destruição. Não tem como você usar. É mais ou menos uma coisa radioativa. Quando a coisa é radioativa, você não tem como usar. Você tem que fechar aquilo ali, isolar, enterrar num caixão de chumbo com concreto e ninguém mais põe a mão. Quando aconteceu uns anos atrás a tragédia do Césio 137, numa cidade na região metropolitana de Goiânia, uma série de pessoas, infelizmente, faleceram e elas foram sepultadas em caixões de chumbo e concreto ali, e essas pessoas elas não podem mais ser exumadas. Elas estão fechadas, porque elas foram contaminadas. Qualquer pessoa que tiver contato com elas pode morrer da mesma maneira que elas morreram. Essa foi a maior tragédia envolvendo material radioativo no Brasil. Então, algo que é considerado anátema na Bíblia é algo destinado para destruição. Jericó foi uma cidade separada por Deus para total devastação. Não era para sobrar nada. Nada. Absolutamente nada. É isso que quer dizer esse versículo. A cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva. Ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema o acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Que vai ser o próximo capítulo, a gente vai ver o que vai acontecer. Deus está dizendo aqui o seguinte, não é para vocês pegarem nada de lá e levar para a sua casa, para a sua tenda.
O que está lá é para ficar lá e é para destruir, não é para levar nada para casa, não é para você levar nada para você. É isso que ele está dizendo, porque senão eu vou considerar a sua casa, a sua tenda e a sua família algo amaldiçoado e separado para a destruição também. Verso 19, pois toda a prata e o ouro e os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para a casa do tesouro. Ou seja, com exceção dessas coisas que eram valiosas, que poderiam ser usadas para a casa do tesouro de Deus, todo o resto era para pôr fogo. Tá? Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado e o muro caiu rente ao chão. Então a cena que eu imagino é, a muralha está assim, pum, toda de uma vez. Foi ao chão. E o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. E destruíram totalmente, ao fio da espada, tudo quanto havia na cidade. Homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Tudo o que vive foi exterminado. Então Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra, entrai na casa da prostituta, que no caso era Raabe, e tirai ela, ou tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com um juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora do acampamento de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Então vamos pensar alguns pontos aí a destacar desse texto, tá? Aqui nós vemos então essa estratégia, que foi culminada aí no verso 16 e de fato depois é dito no verso 20 que eles gritaram, trocaram as trombetas e aí o muro veio abaixo. Então como Deus tinha dito que aconteceria, aconteceu. Deus cumpriu o que ele tinha dito. Ok? Muita gente se pergunta a respeito do 7. Porque, assim, não tem como você não perceber, 7 dias, 7 voltas. Por que 7? Por que não podia ser 8? Por que não podia ser 2? Por que não podia ser 1? Por que tem que ser 7? É difícil explicar. O texto não traz tantas informações. Mas o Antigo Testamento traz algumas informações que faz a gente conjecturar. A gente tem que se lembrar que o Senhor fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. E sempre, na Bíblia, essa ideia de 7 é algo completo. Então, possivelmente, Deus agiu dessa forma, talvez de uma maneira didática, para o seu povo, para mostrar que a obra dele seria uma obra completa. É Deus que derrubaria as muralhas. Então, é uma obra completa. Possivelmente, por isso, 7 dias e, por fim, 7 notas. 7 voltas. Nós temos também que pensar que, de certa forma, não foi um ataque militar, porque ninguém jogou arma nenhuma em lugar nenhum. Meus irmãos, isso daqui está muito mais para um ato religioso, para uma cerimônia. Por isso que domingo passado eu falei sobre cerimônia. É muito mais uma cerimônia do que um ataque militar. Eles não atacaram ninguém, pelo menos até a muralha cair, não. Então você veja, assim, a fim de comparação, que Deus derrubou as muralhas com um culto. Algo assim. E por isso que eu disse, domingo passado, que a gente não pode menosprezar as cerimônias que o Senhor dá ao seu povo, porque foi com isso que ele derrubou as muralhas. Não foi com flecha, nem com arco, nem com lança, nem com espada, nem com pedra, nem com nada. Foi com uma cerimônia que ele disse que o seu povo tinha que fazer. Uma cerimônia, na verdade, religiosa. Se você for parar para pensar, o que essa cerimônia significaria? A arca significa a presença de Deus entre seu povo. E a arca está entre eles. Então, ou seja, o Deus Todo-Poderoso está junto com o seu povo. E a arca, se você vai se lembrar da imagem dela, do formato, na tampa da arca tem o propiciatório, que é uma chapa fina de ouro, aonde o sacerdote aspergia o sangue para o sacrifício. E tem 2 querubins em cima da arca.
E a Bíblia diz que o Senhor está assentado entre os querubins. Não diz isso lá em Isaías 6? O trono de Deus, os querubins. Então a arca era uma representação do trono de Deus. Quem se assenta num trono é um rei. Então a arca ela simboliza o quê? Deus como rei, assentado sobre o seu trono, com os anjos ao lado servindo, né? Seus servos ali, na sua glória, e ele assentado sobre o trono, cercado pelos querubins, serafins e todos os seres angelicais de, enfim, alta hierarquia espiritual, que a gente nem sabe, enfim, todos os dados sobre eles, poucas coisas sabemos. Ele está no meio do seu povo, e é ele que vai atacar Jericó. Então a arma ali, a bomba atômica que destruiu Jericó, é Deus. E a arca simboliza ele. Ele fez isso. Então, na verdade, é um ato religioso. Qualquer pessoa que olhasse para aquilo, veria que aquilo é uma celebração que está mostrando como é que o Senhor ele está rodeando a cidade e ele, que é o Todo-Poderoso, que vai tomar a cidade de Jericó. É um ato religioso. O que eu estou fazendo agora é quase que explicando um culto para vocês. No culto tem louvor, no culto tem oração, no culto tem pregação, no culto tem dízimo, às vezes tem batismo, às vezes tem ceia, e cada uma dessas coisas significa isso. Eu estou explicando para vocês uma liturgia. É um ato religioso. Deus colocou as muralhas abaixo com uma cerimônia religiosa. Foi isso. Né? Com características militares, mas é uma cerimônia religiosa. Foi assim que ele tomou. Então, de certa forma, a luta é espiritual. Porque algo material aconteceu a partir de um fato espiritual. É assim que Deus age. Muitas das vezes as fortalezas impenetráveis que os crentes enfrentam nas suas vidas podem ser derrubadas por meio da adoração ao Senhor. É o que a gente deveria pensar com carinho, com cuidado. Tá bom? E aqui nós vemos também a medida da justiça de Deus. Ela é sempre completa. Do verso 21 ao 24 nós vemos que eles destruíram tudo. Os únicos que escaparam de Jericó foi Raabe e os seus. Mais ninguém. Morreram todos. E aí muitas pessoas céticas ou que não creem na Bíblia, elas dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira. É um Deus de ódio. Porque onde já se viu Deus mandar o seu povo matar velho, criança, até bichinho, vaca, boi, cavalo, gato, periquito, cachorro, não sei se tinham todos esses bichos lá, mas morreu tudo. Como é que Deus pode mandar fazer isso? Mas aí a gente tem que se lembrar de uma coisa. Alguns anos atrás, na Indonésia, teve o chamado tsunami lá. Correto? Num prazo de meia hora, mais de 200 mil pessoas, fora animais, morreram. Em meia hora, mais de 200 mil pessoas morreram. Meia hora. Eles ficaram semanas recolhendo corpos em decomposição nas praias, em árvores, em buracos, em montanhas, fora os corpos que foram tragados para o oceano e ninguém nunca mais achou. Tiveram ilhas que foram varridas do mapa em 30 minutos. Tem vários vídeos, inclusive, de pessoas que estavam em alto mar, em barcos na hora, e o barco virou, eles não conseguiram entender, porque no oceano você não consegue ver todo o impacto, né? Quando vai chegando mais próximo da costa, é que toda a força do tsunami se mostra. Isso é um evento só da natureza, meus irmãos. Um evento. Quantos terremotos já não aconteceram nesse mundo que num prazo de 15 minutos uma cidade veio abaixo? E milhares de pessoas morreram. Meus irmãos, se Deus é terrível porque Ele mata essas pessoas, então Deus é terrível até hoje. Porque hoje pessoas morrem de tragédia, hoje crianças morrem de câncer, hoje pessoas sofrem acidente, hoje as pessoas sofrem todo tipo de coisa e continuam a morrer e ninguém se incomoda com isso. Porque pessoas morrem. Agora, a partir do momento que nós vemos Deus dizer que é para o seu povo ir lá e matar todos que viviam em Jericó, isso nos choca. Mas, meus irmãos, as pessoas só morrem porque Deus permite que morram. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte. Quem não é somos nós. Nós não somos senhores de vida e morte de ninguém. Mas Deus é. Ele dá vida a quem quer, Ele tira a vida de quem Ele quer. E assim Ele faz. E Deus determinou que aquele povo deveria sucumbir por causa de toda a idolatria e toda a maldade que os cananeus praticavam. Então Deus, quando Ele quer julgar um ou julgar milhares, Ele não pede licença, Ele simplesmente faz. E mais,
Se, por acaso, a gente cair nesse erro dessas pessoas e acharem que Deus é mau por causa disso, sinceramente, eu prefiro 1000 vezes o juízo do Antigo Testamento do que do Novo. Porque as pessoas acham que Jesus é um Deus de amor, de compreensão, de bondade, que jamais mandaria ninguém ou o seu povo entrar em cidades e exterminar uma cidade inteira. Mas lembre-se, a pessoa que mais falou sobre o inferno foi Jesus. E o inferno é infinitamente pior do que a dizimação de uma cidade inteira. Porque quando uma cidade é dizimada, aquilo é terrível, mas aquilo passa. O inferno não, ele não passa. E foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que o inferno existe. Então, se o Deus do Antigo Testamento é terrível, como as pessoas dizem, que na verdade nós sabemos que é o mesmo do Novo, porque só há um Deus, imagina o do Novo, que condena as pessoas à eternidade no inferno. Então a gente tem que tirar da nossa cabeça essa visão de Deus Papai Noel, que às vezes as pessoas têm. Sabe? Esse Deus vovozinho que me pega no colo e me faz cafuné. Deus é bom, mas Deus é justo. E que se ele tiver que fazer julgamento sobre 1, 10, 100, milhares ou milhões de pessoas, ele vai fazer isso sem nenhum problema. Vocês acham que essa pandemia só aconteceu com base em quê, meus irmãos? Na permissão de Deus, né? E só o Senhor sabe quanto mais está por vir. Uma cidade não é nada. Se você realmente for encarar os fatos com imparcialidade, meditar de uma maneira sincera, você vai ver que isso não é nada. O Senhor, Ele é soberano e Ele exerce a sua medida, a medida da sua justiça sempre de maneira completa. Aplicando esse texto para as nossas vidas, nessa nossa marcha silenciosa que nós fazemos todos os dias, toda semana, todo mês, caminhando com Cristo, caminhando com Deus, nós caminhamos nessa marcha silenciosa até que a trombeta final toque. E, meus irmãos, nós permanecemos em silêncio, sem reclamar, sem murmurar, sem amaldiçoar, sem praguejar os inimigos de Deus. A única coisa que nós fazemos é orar e proclamar o Evangelho. É só isso. Não há mais nada além disso. Nós olhamos para o que aqueles cristãos judeus tinham feito, israelitas tinham feito, e nós podemos comparar hoje com a marcha da igreja. A igreja ora, a igreja prega o Evangelho, a igreja vive o Evangelho por meio da graça, da bondade, da misericórdia. Mas, além disso, não nos resta mais nada. Nós não somos juízes do mundo, nós não condenamos o mundo. Deus não nos chamou para condenar o mundo, é Ele quem vai fazer isso. E quando a última trombeta soar, Ele vai consumar esse julgamento. Porque, meus irmãos, Deus é soberano na medida da sua justiça. Queria que você, caso deseje, abre lá em Gênesis 15, 16, e a gente vai entender o porquê que Deus fez isso. É um dos tantos textos que aparecem no Antigo Testamento. Aqui nós vemos que Deus falando para Abraão, né? Na 4ª geração, a tua descendência voltará para cá. Cá é o quê? Cá é Canaã. Na 4ª geração, os seus descendentes, que vierem lá para frente, eles vão voltar para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Então Deus tem um tempo determinado para julgar os povos. E chegou o tempo de Jericó. Chegou. Deus deixou idolatria, imoralidade, matança, injustiça, violência, soberba, bruxaria, misticismo, todo tipo de coisa que desagrada a Deus profundamente hoje, rebeldia. Deus foi deixando, igual um copo. Trouxe um copo aqui. Igual um copo, vai enchendo. Aí daqui a pouco o povo continua rebelde, vai enchendo mais um pouquinho. Aí o povo não se arrepende, enche mais um pouco. O Senhor toca a trombeta, avisa, o copo vai entornar. O copo vai entornar. O povo não dá ouvido, enche mais um pouco. O tempo passa, enche mais um pouco. Aí chega naquele momento em que a água já está no limite do copo. Você vê, né, o olho d'água, né, aquele espelho d'água ali. Já para transbordar, o que acontece? Cai a última gota. Na hora que cai a última gota, o copo transborda. E quando o copo transborda,
Deus julga aqueles aos quais, depois de constante rebeldia, falta de arrependimento e teimosia, precisarão de enfrentar o juízo dele. Foi assim com Jericó. Foi assim com os cananeus. E será assim com esse mundo. A cada dia o copo recebe mais um pouco e mais um pouco. Talvez a impressão que você tenha é que já era para ter transbordado há tempos. Com tantas coisas que a gente vê hoje, né? Esse copo já transbordou, pastor. Não é possível que não tenha transbordado. Calma. Vai chegar o dia em que vai transbordar. É isso que ele diz aí em Gênesis 15:16. Porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Deus sabe que vai transbordar. E Ele deixa transbordar. Ele não impede de transbordar. E, sinceramente, isso é uma das coisas mais assustadoras da Bíblia, sabia? Não são os juízos de Deus. Porque às vezes a gente fica com muito medo dos juízos. Não é que são terríveis, mas não é. É o fato de Deus estar vendo que vai transbordar, Ele deixar encher até transbordar, para que Ele possa julgar. Ele deixa encher. Ele está vendo que está enchendo. Ele sabe que vai encher, mas Ele deixa. Ele deixa. Ele deixa. Ele avisa, mas Ele deixa. E aí vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando, até o dia que chega aquela última gota e transborda. E quando transborda, Ele vem e julga. A medida desse mundo ainda não está completa. Quando ela estiver, a última trombeta soará e o Senhor virá julgar o mundo. Cada dia, cada mentira, cada manipulação, cada impiedade, cada blasfêmia, cada inversão do propósito de Deus na família, no casamento, nos filhos, na sexualidade, na justiça, na comunidade, enfim, no que é correto, no que é reto, no que glorifica a Deus. O homem está invertendo tudo de cabeça para baixo. Deus está vendo. Cada dia um pouquinho mais nesse copo. Mais um pouquinho, até que transborde. Deus é soberano. Então, portanto, é importante sempre estar atento a isso. E, por fim, nós precisamos entender que é importante, sim, dedicar o melhor ao Senhor. Que nós vemos isso no verso 24, quando se fala a respeito do ouro, da prata, e do bronze, e do ferro, e também no verso 19, né? Pois toda a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. O que era valioso, eles entregaram à casa do tesouro. O que não era, é para acabar tudo, é para pôr fogo. Isso mostra para a gente como é uma tolice se apegar às coisas desse mundo. Meus irmãos, vocês lembram o que Pedro diz, respondendo àquela acusação de que o Senhor não vai voltar? Você lembra? Se eu não me engano, está em 2 Pedro isso. Ele diz, porque alguns têm dito que o Senhor é lento, Ele retarda a sua volta. Ele está dizendo isso porque provavelmente algumas pessoas estavam dizendo, Deus não voltou até hoje, não vai voltar mais, fica tranquilo. O que Pedro diz? O Senhor, Ele é longânimo, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E lá, depois na sequência do texto, Ele vai dizer que o Senhor tem separado toda a criação para o fogo. Todas as coisas dessa vida, as quais não foram dedicadas ao Senhor e o Senhor não usará para os seus propósitos, vai ser tudo completamente destruído. Seus bens, a sua casa, aquela roupa que você gosta, tá bom? Sua televisão, seu celular, aquele lugar que você gosta de ir, aquela comida que você gosta de comer, tudo vai virar fumaça. O Senhor tem separado para isso. Para que se apegar a Jericó, se ao fim Jericó vai virar cinzas? Para quê? Mas é porque é gostoso, pastor. Tudo bem. Desfrute então, mas saiba que um dia isso vai acabar. Nós devemos desfrutar das coisas dessa vida ciente que elas não são um fim em si mesmo. Elas são coisas que Deus nos deu para desfrutar, mas elas não podem ser o nosso Deus, porque ao fim tudo isso vai acabar. Se nós nos apegarmos às coisas desse mundo, é como aqueles jericoenses, né? Não sei se é assim, estarem apegados à cidade de Jericó. Não, mas eu gosto tanto de Jericó. Não acredito que Deus vai destruir essa cidade. Aí o muro cai, morre todo mundo e põe fogo em tudo. Acabou. Acabou. E o que era de fato de interesse de Deus, Ele pede para separar, para servir a Ele.
Então, o que o mundo não usou para o serviço de Deus, no fim Deus separará para o propósito dele. Adiantou de quê? Guardar. Adiantou de quê? Reter, se no fim o Senhor vai pegar a força. Quem pode impedir que o Senhor tome o que é dele? Cada um daqueles materiais preciosos pertence a Deus. Foi Ele que criou o ouro, a prata, o ferro, o bronze. É tudo dele. E eles estavam usando para idolatria, para imoralidade e para os seus próprios prazeres. Por fim, tudo que não era de interesse do Senhor, Ele mandou tocar fogo, inclusive nas pessoas, e o que Ele queria, Ele mandou separar, e acabou. O mais inteligente é a gente entender que, por fim, nada é nosso. E que sábio é aquele que separa o que pode servir para os propósitos do Senhor e entregar para Ele. Não vai sobrar nada. Tem gente que pensa, mas não importa, eu não vou estar mais aqui. O importante é que eu usei. O importante é que eu dispus disso. Tem muitos incrédulos que pensam assim. Tá bom, essa pessoa vai se juntar àquilo que era dela e vai ser consumido, porque ela também vai ser consumida. A diferença é que esse mundo vai ser consumido de maneira plena. No inferno, a gente não acaba. A gente é consumido pela eternidade sem ser consumido. É um tição de fogo aceso pela eternidade. É tão triste ver como muitas das vezes as coisas que Deus criou para abençoar são pedras de tropeço e utensílios para a perdição de almas. Muito, muito triste isso. Não deveria ser assim, de forma alguma. A volta de Cristo será precedida pela queda da Babilônia e seguida pela devastação completa que Ele trará. Vamos meditar nessa frase? A volta de Cristo será precedida pela queda da Babilônia, que está lá em Apocalipse 18, eu li um trecho no começo do culto. Lá fala, caiu a Babilônia. Quem é a Babilônia em Apocalipse? É a cidade que simboliza todo o sistema anti-Deus. Jericó era uma cidade que ela simbolizava, ela materializava tudo aquilo que era contrário ao Deus verdadeiro. Em Apocalipse, isso é demonstrado na cidade da Babilônia. E da mesma maneira que Jericó caiu, Babilônia cairá. Da mesma maneira que Jericó caiu, o mundo cairá. O mundo vai cair. É questão de tempo. As pessoas que estavam dentro de Jericó pensavam, um bando de doidinho dando volta aí, não dá bola não. Daqui a pouco eles ficam com fome, com sede e vão embora. Chegou no 7º dia, depois da 7ª trombeta, a muralha. E agora só basta você morrer. As pessoas que confiam nesse mundo e acham que os crentes são um bando de alucinados, que acreditam em historinhas, quando a última trombeta tocar e a cidade cair, todo o sistema do mundo vai colapsar e vir abaixo. Só vai sobrar o reino de Deus. Então, meus irmãos, a volta de Cristo será precedida pela queda da Babilônia. Por quê? Porque a queda da Babilônia é no capítulo 18. No capítulo 19 é a volta de Cristo. É o cavaleiro invencível. A partir de 19, verso 11 até o verso 21. E aí nós vemos que a volta de Cristo, ela, além de ser precedida pela queda da Babilônia, ela será seguida pela devastação completa que ele trará. Nesse trecho do capítulo 19, do verso 11 até o verso 21, nós lemos que ele vence seus inimigos, ele consegue vencer a besta, o falso profeta e os reis que se aliaram à besta e o falso profeta. E no capítulo 20, ele vence o dragão que é Satanás. Então, quando Cristo vier, ele vai devastar as nações inimigas. Completamente. Completamente. Então, a volta de Cristo ela será precedida pela queda da Babilônia e seguida pela devastação completa que ele trará. Essa segunda lição nos faz pensar a respeito disso. Como o juízo do Senhor será devastador. Iminente, ninguém esperando e devastador. Caminhando então para a terceira lição, meus irmãos. Aqui nós vamos ver a redenção e a maldição do Senhor. O Senhor é gracioso, redentor e justo juiz. O que eu quero dizer com isso? De que quando o Senhor vem, Ele traz salvação e juízo. É sempre essas duas coisas. O Senhor vem com salvação, o Senhor vem com juízo. Vamos pensar a respeito disso. Verso 25 ao 27, acompanhe comigo. Assim, Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus. E ele habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondera os mensageiros que Josué havia enviado para espionar Jericó. Também nesse tempo, Josué declarou solenemente:
maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim o Senhor estava com Josué e a sua fama corria por toda a terra. Alguns pontos que nós podemos ressaltar aqui. Aqui nós vemos que o Senhor sempre cumpre os seus desígnios, seus propósitos, seus planos, seja de salvação, seja de julgamento. Então, seja quem Ele quer salvar, Ele vai cumprir, seja aquele que Ele vai julgar, Ele vai julgar. Não tem como nós frustrarmos os desígnios, os planos de Deus. Aqui nós vemos que o Senhor usou Josué para salvar Raabe e a sua linhagem. Os dois espias tinham feito a promessa, o juramento, né? Caso ela fosse fiel, ela foi. E aqui agora está na hora de cumprir a promessa. E Deus vai usar Josué para que Raabe e a sua descendência sobrevivam. E se você depois quiser dar uma olhada lá em Mateus 1,5, você vai ver que Raabe está na linhagem do Messias. Deus queria preservar uma das mulheres que faria parte da linhagem do Messias, do Salvador. O Senhor também usou Josué para amaldiçoar Jericó. Ele queria não apenas destruir a cidade, mas amaldiçoar também. E olha o que acontece lá em 1 Reis 16:34. Vai acontecer o cumprimento do que Josué profetizou. Porque aí no verso 26, o que ele diz? Também nesse tempo Josué declarou solenemente: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, ou seja, vai construir de novo, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Ele vai começar a construção, o filho mais velho dele vai morrer. Ele vai terminar a construção, o filho mais novo dele vai morrer. Olha o que acontece em 1 Reis 16:34. Durante o seu reinado, Riel, o betelita, edificou Jericó. Ele fez o que não era para fazer. A cidade estava sob maldição. Quando lançou seus alicerces, Abirão, seu primogênito, morreu. E quando assentou suas portas, Segube, filho caçula, morreu. Conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. Você veja que aqueles que jamais deveriam reedificar Jericó, uma pessoa do povo foi lá e fez isso. Josué tinha dito: quem reconstruir essa cidade vai pagar com o preço de seus filhos. Aí chegou um homem e teve a brilhante ideia de duvidar de Deus. O que aconteceu? Pagou com seus filhos. Foi isso que aconteceu. Então aqui nós vemos que Deus ele não usa Josué apenas para salvar Raabe e a linhagem do Salvador, da onde viria Jesus. Mas ele também usou Josué para amaldiçoar Jericó. Ele usou Josué para profetizar isso. E por fim a gente vê algo interessante no verso 27. O Senhor exalta o seu escolhido. Porque aí diz no verso 27 que o Senhor estava com Josué e a sua fama corria por toda a terra. Isso de certa forma vai nos mostrar no futuro, no Novo Testamento, o novo Josué, que é Jesus, que será exaltado pelo Senhor. Mas eu não vou dar tanto enfoque nisso. Vamos aplicar aqui para as nossas vidas. Meus irmãos, Deus usa os seus servos para cumprir os seus desígnios. Deus usou Josué. Deus usa os seus servos hoje. Nós temos que entender, dentro dessa meditação dessa noite, nesse texto, de como o Senhor cumpre os seus planos, de que Deus usa os servos dele para cumprir os planos redentivos dele. E aqui ele usou Josué tanto para salvar Raabe e a linhagem do Salvador, como para amaldiçoar Jericó. Ele usou para esses dois princípios, para essas duas finalidades. Nós vemos em Mateus 1,5 que Raabe é da linhagem do Salvador. E em Tiago 2,25 nós vemos que Raabe foi uma mulher que foi salva porque creu, foi fiel. O Senhor trabalhou na vida dessa mulher e usou Josué para isso. Pensando a respeito da volta de Cristo, que é o tom que nós estamos meditando, né? De como esse texto aponta para Cristo. A volta de Cristo trará salvação, mas será seguido pelo julgamento por sua palavra. Ou seja, quando Jesus voltar, haverá salvação. Lembre-se, quando Deus vem, Ele traz salvação, mas Ele também traz julgamento. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele julgará por sua palavra.
Vamos nos lembrar dois eventos nos quais Jesus julgou pela palavra na sua primeira vinda? Lembra? Tem dois eventos que Jesus julgou pela sua palavra. O primeiro evento é a figueira. Tá? Se você quiser copiar aí uma referência, Mateus 21, 18 a 19. E depois Marcos 11, do 12 ao 14, e também verso 20 a 21. Marcos 11, do 12 ao 14, né, versículo 12 a 14 e verso 20 a 21. Nessas duas referências, nós vemos que Jesus foi até uma figueira buscar figos. Não tinha. Ele falou que você nunca mais dê frutos. E na referência de Marcos é dito que quando os discípulos voltaram, a figueira tinha secado até a raiz. Jesus amaldiçoou aquela figueira. E aquela figueira, ela de certa forma simbolizava o templo e todos aqueles que eram os líderes religiosos de Israel. Eles eram como uma figueira que prometia frutos, mas que não tinha. E por causa disso, Jesus estaria amaldiçoando. E na sequência nós vemos um segundo momento em que Jesus amaldiçoa. Ele amaldiçoa o templo de Herodes. Isso está lá em Marcos 13, verso 1 e 2. Quando os discípulos viram para ele e disseram: Senhor, olha o tamanho dessa construção, como é grandioso. O que ele diz? Em verdade vos digo que aqui não sobrará pedra sobre pedra. Ele amaldiçoou. Algumas décadas depois, aquele templo foi conquistado, foi devastado. Hoje o que se tem lá em Jerusalém é um pedacinho do muro, que nem fazia parte do templo. Na verdade, era um muro que era parte da construção dos gentios, aquilo ali, que fazia parte do complexo do templo, mas aquele não fazia parte do templo. Não tem nenhum pedaço do templo hoje. Não sobrou nada, não tem nenhum pedacinho de pedra para a gente contar a história. Jesus disse: não sobrará pedra sobre pedra, e realmente não sobrou. Não sobrou nada. Ninguém nem sabe onde essas pedras estão. Já fizeram pesquisa arqueológica para achar as pedras aí na redondeza de Jerusalém, nem se sabe onde essas pedras estão, porque não estão lá. O que alguns estudiosos acreditam é que os romanos, para se certificar de que o templo não seria construído de novo, eles trataram de pegar essas pedras, levarem para o Mediterrâneo, enfiarem em navios e jogar no Mediterrâneo, para ninguém nunca mais pegar nessas pedras, de tão grave que a coisa foi. Jesus disse: aqui não sobrará pedra sobre pedra. E de fato não sobrou. Isso na primeira vinda. Vamos olhar na segunda? Está lá em Apocalipse 19, 15. Só vou frisar um trecho desse versículo, que diz que uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir as nações. A arma a qual Jesus usará para vencer as nações que são inimigas dele é uma espada afiada que sai da sua boca. É a sua palavra. Às vezes a gente acha que quando Jesus voltar, vai ser um exército gigantesco, com Jesus na frente e a igreja atrás, parecendo o Senhor dos Anéis, né? Aí a gente ali lutando. Não vai ter nada disso. Jesus vai vencer todo mundo sozinho e só com a palavra da boca dele. Pum, acabou. Ele vai abrir a boca e vai vencer todo mundo. Não vai ter nem graça, né? Eu e você não vamos lutar, não. Acabou. Então é isso, meus irmãos. Nós vemos que a semelhança de Josué, que foi usado por Deus para amaldiçoar Jericó, e Jericó ser devastada e nunca mais deveria ser reconstruída, quando o Senhor Jesus lança o seu julgamento sobre algo, não sobra nada. Eu e você não temos essa autoridade. Jesus tem. O que o centurião diz para Jesus? Senhor, o Senhor não precisa ir lá, basta uma palavra e o meu servo será curado. Ele só disse: que seja curado. Pronto. Acabou. Esse é o poder de Cristo. Esse é o poder do nosso Salvador. De certa forma, quando nós olhamos, meus irmãos, para tudo que esse texto diz, a gente pode ver o próprio Deus agindo aqui. Porque o Deus Pai, Ele prometeu a Abraão uma terra e Ele está cumprindo isso. E Ele queria preservar a linhagem do Filho ao qual Ele enviaria. O próprio Filho, Deus Filho, Ele é enviado pelo Pai e Ele, de certa forma, está ali, naquele gesto, circulando a cidade de Jericó, porque Jesus
é a presença de Deus como a arca era. O que diz lá em João capítulo 1? Porque o verbo, o próprio Deus, ele tabernaculou entre nós, ele é a presença de Deus. O Senhor está nele. E ele, a semelhança de Josué, ele conduz o povo. O pai faz a promessa e assegura a preservação da linhagem do filho. O filho é a própria presença de Deus à frente do povo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é a manifestação do poder de Deus e da presença de Deus. É o próprio Espírito que coloca aquelas muralhas abaixo. E é o mesmo Espírito que está habitando no coração daquele povo, está mantendo a obediência, a unidade daquele povo para caminhar em obediência na ordem do Senhor. Que nós vemos o próprio Deus trabalhando em tudo isso, né? Se nós formos pensar todo esse capítulo a partir da verdade da Trindade. Meus irmãos, o Senhor é o Rei que toma as fortalezas, executa a sua justiça e assegura a redenção. Espero que essa mensagem te encoraje a entender que, por mais difícil que seja a batalha espiritual na minha vida e na sua vida, o Senhor está à nossa frente. Nós marchamos atrás dele, confiantes que quando a última trombeta tocar, Babilônia cairá e o Senhor conquistará completamente todo o mundo. E o seu reino não terá fim.